nós fizemos uma simulação clínica na segurança do paciente. Isso é uma ideia que eu já tinha há um tempo. Antes da pandemia, a gente já tinha intenção de fazer alguma coisa relacionada à simulação, mas não conseguimos fazer antes da pandemia. Então, quando começou a ser liberado os treinamentos com um número menor de pessoas, a gente viu que era o momento que dava para fazer essa simulação. Aqui no Hemorrio, a gente tem... É obrigatório o treinamento de segurança do paciente. A gente sempre fez 3 treinamentos, 3 palestras ao ano e um evento aberto para pessoas externas. E com a impossibilidade dos treinamentos presenciais com a pandemia, como a Márcia falou, né, tivemos que nos readaptar, e os treinamentos de segurança pararam por um tempo. O foco foi mais os treinamentos para EPIs, uso de EPIs, tudo voltado mais àqueles treinamentos que precisavam ser emergenciais por Covid. Depois disso, a gente voltou a pensar em como a gente poderia fazer o treinamento de segurança do paciente e fizemos um treinamento à distância por vídeo. Esse vídeo ficou gravado, então hoje ele é um vídeo que ele é usado ainda para treinamento, então os novos funcionários têm acesso a esse treinamento, os funcionários do hospital também têm acesso via centro de estudos, e é um treinamento mais didático, né? Quando a gente fala de todas as metas de segurança, a gente aprofunda um pouco mais. E aí agora, mais recentemente, quando conseguimos, né, a liberação para podermos fazer alguma coisa presencial, mas com número reduzido, tivemos a ideia de fazer o treinamento com uma simulação clínica, que foi uma montagem de um cenário, um quarto, um leito com um paciente e várias não conformidades naquele leito. Então, a gente colocou várias situações para que as pessoas conseguissem identificar essas falhas ali e a partir daí, a gente abriu uma discussão sobre esse tema, né? Então, só a nível didático mesmo, simulação clínica é uma estratégia na qual um conjunto de condições é criado ou replicado para se assemelhar a situações da vida real por meio de cenários práticos, controlados e protegidos, com diferentes níveis de complexidade, fidelidade, autenticidade e competências. A simulação clínica tem como principal objetivo amplificar ou substituir experiências reais por experiências dirigidas, com o papel de evocar ou replicar aspectos substanciais do mundo real de maneira interativa. Então, foi isso que nós fizemos. Nós pegamos situações que a gente já tinha identificado por notificações, por visitas que a gente faz aos setores. Então, a gente pegou essas situações e tentamos colocar ali naquele cenário. Não chega nem perto de tudo que a gente acaba identificando, mas a gente queria fazer ali naquele cenário para poder estimular ali uma discussão e que as pessoas conseguissem identificar o que às vezes passa desapercebido no seu dia a dia. Então, o público-alvo foram os profissionais da assistência do Hemorrio. A divulgação na verdade, foi uma parceria com as coordenações. Então, a coordenação de enfermagem falou com as suas chefias setoriais que liberavam alguns funcionários para poderem participar. Não foi só para a enfermagem, então tivemos a direção técnica chamando os médicos, a radiologia, mandando o pessoal da radiologia, laboratório, farmácia, fisioterapia. Então, cada um mandava um pouquinho e a gente conseguiu fazer esse treinamento, né?
tudo dentro das nossas dificuldades também. Éramos 2 pessoas fazendo treinamento, além de tudo que a gente já faz. Então, no primeiro momento, a gente fez 6 tardes e uma manhã. A intenção é fazer mais, porque a gente não consegue pegar, com esse número de treinamentos ainda, um montante que a gente gostaria. Os nossos objetivos, né? É melhorar a cultura de segurança do paciente, uma coisa que a gente identifica no hospital, que ainda é deficiente, então a gente precisa trabalhar isso, e a gente chegou à conclusão que trabalhar conversando, discutindo com as pessoas, talvez seja mais fácil de assimilar. Divulgar as metas internacionais de segurança, conversando, dando exemplos, incentivar as notificações de não conformidades, que é deficitária. A gente sabe que muitas coisas acontecem e as pessoas não notificam, então um dos objetivos é estimular essa notificação para que as pessoas entendam o porquê disso, que não é dedurar o colega, não é mostrar que o processo está errado, que a sua chefia manda você fazer não observou aquele processo que estava ali errado, mas é para abrir mesmo discussões, para que a gente possa, de repente, pensar num fluxo melhor, rever alguns protocolos que, de repente, há um tempo atrás, surtiu um efeito e agora não adianta mais, a gente precisa rever, né? Mas ainda tem um estigma aí que, se você notificar, você está, né, falando mal do colega. Então, a gente, com isso, também tenta trabalhar essa situação. Incentivar as queixas de tecnovigilância, farmacovigilância e hemovigilância. A gente tenta estimular as queixas de tecnovigilância, as queixas de materiais que estão com problemas, que não estão conformes, e aí a gente, no treinamento, especifica que a gente precisa que eles mandem para a gente o material, porque senão fica muito difícil. A farmacovigilância, as reações, as RANs, as reações a medicamentos, e as reações à transfusão. E estimular que os profissionais já refletirem sobre seus processos de trabalho, com foco na segurança do paciente. Não só ir lá fazer aquele procedimento simplesmente porque você tem que fazer uma parte técnica, mas você tem que pensar nele como um todo. Então, a nossa dinâmica foi a seguinte: a gente solicitava as chefias encaminhavam os funcionários, a gente aguardava um tempo para poder formar ter um número de pessoas suficientes ali na sala. Quando isso não acontecia, a gente fazia com um número menor, dava uma readaptada, mas a intenção era que a gente tivesse um número que pudesse, pelo menos, formar 2 grupos. Então, a gente apresentava o tema com foco nas metas internacionais, falávamos de todas as metas, só dando com alguns exemplos, né? Abrir alguma discussão ali, algumas pessoas já começavam a falar algumas coisas por ali. Então, falávamos da identificação do paciente, da comunicação entre os profissionais, da melhoria na segurança de administração, da prescrição, administração e uso de medicamentos, cirurgia segura, apesar de a gente não ter um centro cirúrgico, a gente não utilizar o centro cirúrgico para fazer cirurgias, a gente tem procedimentos que o paciente faz sedação, então a gente utilizou a nossa vivência aqui, utilizando os procedimentos que aqui são feitos. A higienização das mãos e reduzir o risco de quedas e lesões por pressão. Apresentamos um modelo de notificação de não conformidades, muitos não conheciam, a gente tem muitos profissionais novos na instituição e alguns não conheciam, alguns, apesar de terem tempo no hospital, também não conheciam. Então, foi apresentado o modelo de notificação, é um modelo impresso, onde a pessoa
não precisa se identificar, ela se identifica se ela quiser, e ali ela descreve a situação que ela está notificando. E nesse modelo a gente colocou as metas de segurança, já para quando a pessoa estiver notificando, ela ir lembrando das metas ou conhecendo as metas. Essas notificações elas podem ser colocadas em urnas que estão pelo hospital, nos andares de internação, no SPA. E a gente apresentamos as localizações das urnas para que as pessoas tivessem facilidade. Muitos já tinham visto as urnas, mas nunca pararam para ler ali para que servia aquela urna. Falamos, então, da farmacovigilância, da hemovigilância, da tecnovigilância, como elas são notificadas. Essa é uma das urnas que fica nos andares. Aqui na urna já está escrito, né, o que é a notificação, que é a sinalização de um erro. Quem notifica, quem pode notificar, todos os profissionais. Como notificar, preenchendo o formulário. Se a pessoa precisa se identificar, ela não precisa, não é obrigatória a identificação. E o objetivo da notificação, né, não é punitivo. Muita gente acha que as notificações são punitivas, então está esclarecido que não é punitivo, que o objetivo é melhorar os nossos fluxos, nossos processos, para que aquele evento não aconteça novamente. A nossa dinâmica foi a apresentação de um cenário. Os profissionais eles foram divididos em grupos, receberam papel e caneta, e eles tinham cada grupo tinha 5 minutos para analisar o cenário. Então, eles iam ali em volta do nosso paciente, tiravam a coberta do paciente, identificavam tudo que estava errado, a gente fez uma historinha. Então, ali, eu vou apresentar para vocês a história. Ali já tinha algumas situações que as pessoas podiam identificar falhas no cenário, baseado na história. Então, elas tinham 5 minutos para identificar essas falhas, para registrar isso no papel. E, após esse tempo, a gente abriu uma discussão, cada grupo identificava, apresentava para a gente tudo que eles identificaram, o outro grupo também, e a partir dali a gente ia falando cada situação relacionada a cada meta de segurança. Então, nós colocamos o nome de Enfermaria dos Horrores, fizemos a história do paciente MSC, no D3 de internação hospitalar, com 33 anos, com diagnóstico de LMA-M4, com neutropenia febril. Em precaução de contato por KPC, no momento ele estava afebril, anictérico, acianótico, lúcido orientado no tempo e no espaço, hipocorado, hidratado, mantendo acesso venoso em membro superior esquerdo, fluindo soroterapia, aceitando bem a dieta por via oral, com abdômen flácido, indolor, não palpo visceromegalias, membros inferiores sem edemas, panturrilhas livres, diurese presente por CVD. Está recebendo transfusão de concentrado de hemácia por hematócrito baixo e taquicardia, com história prévia de reação a hemocomponentes em protocolo de hemocomponentes filtrado. Alérgico à penicilina, aguardando para realizar a TC de abdômen. E aí é o nosso cenário. Para quem não fez a do hemorria, a gente vai dar uma cola agora. O próximo treinamento a gente vai ter que mudar as situações. Então, a gente tem aí o paciente com acesso venoso, acesso venoso pinçado, sem data. Temos o equipo aqui com agulha. Temos o sangue, o concentrado de hemácia sem identificação.
Aqui ficou meio desfocado, mas isso é um frasco de penicilina, identificado como leito 3, sem identificação correta do paciente, somente com leito. Aí o frasco de soro fisiológico também sem identificação. A dieta somente com o número 5. Os frascos de coleta de exame sem identificação. A seringa de pirona vazia e somente com leito 1 também sem identificação do paciente. Isso aqui o exame, o SWAB para COVID. Aqui na foto não dá para ver direito, mas a gente colocou a tampa do SWAB, que não está encaixada, aquela tampinha que é quando você colhe o SWAB, você quebra ela, então ela não foi quebrada direito e ela ficou aberta, vazando o líquido. Também sem identificação. Paciente em precaução de contato, sem nenhum EPI, então não tínhamos luva, não tínhamos capote. O coletor de urina acima do nível ideal, né? Cheio e clampeado. Então, os grupos, eles se dividiam e iam identificar as situações. Esqueci de falar, a gente tinha uma agulha também, lá no leito do paciente tinha uma agulha, as grades estavam abaixadas da maca, então a gente tinha o paciente sem pulseira de identificação, o soro pendurado no suporte sem identificação, o concentrado de hemácias sem identificação em equipe comum de transfusão, porque o paciente estava em protocolo de hemocomponentes filtrados, então a gente não tinha identificação se aquela bolsa estava filtrada ou se precisava de um filtro, do equipo com filtro. O frasco de penicilina sem identificação, pendurado no suporte com a agulha protegendo a ponta, e na história o paciente é alérgico à penicilina. Esse frasco, ele tinha um número de leito, a seringa de dipirona tinha outro número de leito e a dieta tinha outro número de leito. As grades da maca estavam abaixadas, a agulha solta na maca, o polifix dobrado, o acesso venoso sem data, os equipos sem data, o coletor de urina pinçado, uma bolsa coletora acima da capacidade arrastando no chão, o SWAB de coleta de COVID sem identificação e com tampa sem fechar corretamente, a seringa de dipirona vazia na cabeceira do leito, o tubo de coleta de sangue na cabeceira do leito sem identificação, a quentinha de dieta e a bebida na cabeceira do leito também sem identificação, e o paciente em dieta zero, porque ele ia realizar exame de imagem, ele ia realizar uma tomografia de abdômen. Então, essa dieta provavelmente não era dele. A placa de identificação de precaução sem nenhum EPI, e o frasco, que eu já falei, o frasco de penicilina identificado como leito 3 e a seringa de dipirona identificado como leito 1. A partir dessas situações, a gente abriu discussão. As discussões elas eram muito ricas, porque variavam muito de grupo para grupo. A gente teve grupos de pessoas que já estão mais tempo no hospital, em que falavam de suas vivências no hospital, do que elas acham que está falho, como elas fazem. Tivemos grupos de pessoas chegando ao hospital, então pessoas que ainda não conhecem muito os fluxos, os protocolos do hospital, que esclareciam dúvidas, tinham dúvidas mesmo. Como é que corre o sangue pode correr com soro fisiológico, o sangue não pode correr com soro fisiológico. Algumas pessoas novas no hospital e novas na profissão, então muitos não estavam familiarizados com as metas de segurança. Tivemos grupos de
estagiários, então, grupos que não eram da enfermagem, mas que avaliavam o cenário, não sabiam os termos técnicos, mas conseguiam identificar que aquilo estava errado. Então, cada grupo tinha uma discussão diferente para chegar ao mesmo objetivo. Então, foram discussões muito ricas. Discussões que algumas foram mais rápidas, outras demoravam mais de 1 hora. Então, isso tudo dependia muito do grupo também, da facilidade que aquele grupo tinha, da abertura que aquele grupo tinha para as discussões. Né? Então, os resultados foram isso, as discussões foram muito ricas e variavam muito de acordo com o perfil de cada grupo, em média duravam de 30 a 1 hora, 30 minutos a 1 hora. E nessa discussão a gente conseguiu identificar muitas situações que são falhas. Exemplo, identificação do paciente, a gente descobriu um determinado grupo que nos falou que identifica o paciente verificando o nome dele no soro, na identificação do soro, e aí a gente trabalhou isso, a gente viu que isso era recorrente com aquele perfil, com aquela área assistencial, então a gente trabalhou isso, a intenção é depois a gente conseguir fazer um trabalho baseado nessas informações que às vezes você não sabe o que eles estão fazendo, e aí, ali naquela discussão, a pessoa acaba falando, não, eu identifico pelo rótulo do soro. Mônica, desculpa interromper. Oi. Faltam 10 minutinhos para o final da apresentação, ok? Ok, estou acabando. Então, estava falando, a gente identificou isso na assistência, foi trabalhado isso, e eles viram como isso era errado, né? E antes eles achavam que isso era certo. Eu chego lá, mas e se o soro estiver trocado? Eu vou fazer o exame no paciente errado? Eu vou coletar uma amostra de sangue no paciente errado? Eu vou, né? Então, foi bem legal isso também. Então, todos os grupos conseguiram identificar quase todos os erros, mesmo quando não sabiam os termos técnicos. No final, a gente via o grupo que acertou mais, ganhava um bombonzinho, o grupo que acertou menos ganhava uma balinha, para todo mundo sair um pouquinho mais feliz. Foram realizados, então, 6 tardes de treinamento, normalmente entre 2h30 e 16 horas. Se a gente tivesse uma demanda maior, a gente continuava. E uma manhã, na verdade, amanhã foi uma solicitação de um determinado grupo, que de manhã estava mais tranquilo, então a enfermeira Beatriz conseguiu fazer uma manhã de treinamento para pegar esse grupo. A gente conseguiu fazer, tivemos 88 participantes, estamos programando mais treinamentos, 88 ainda não é o número que a gente gostaria, considerando o número de pessoal que a gente tem no hospital. Os treinamentos foram realizados por mim, pela enfermeira Beatriz, e é isso. Parabéns pelo nosso dia, pelo dia da enfermagem. É importante, porque a segurança do paciente, ela vai trazer para a gente um caminho para melhorar a qualidade da assistência ao paciente, né? E vai ajudar, né? A enfermagem aí, como você explicou brilhantemente, a melhorar essa qualidade e a ajudar esse paciente a resolver o problema de saúde dele o mais rápido possível, sem complicações e da maneira mais rápida possível, né? Então, aqui no chat tem uma pergunta para você, Mônica. É a Denise da Silva Teixeira. Ela ficou com uma dúvida. Ela relacionado à simulação realística que você fez, né, que apresentou aí brilhantemente, ela perguntou como que você reuniu todos os erros em um mesmo paciente. Como é que é? Lá na simulação. Lá na simulação, como que você fez para reunir todos os erros em um mesmo paciente? Sim, a gente pegou, na verdade... Você pegou mais de um boneco? Você pegou mais de Não, um não. leito?
A gente consegue botar alguma foto aqui? A gente botou tudo no mesmo paciente. Coitado, ficou lá cheio de situações erradas. Então, ele estava com o acesso venoso sem data, né? Com aquilo tudo, o coletor de urina arrastando no chão, o sangue correndo, a identificação foi tudo num paciente só, tudo situações que a gente E já... ela está complementando a pergunta o seguinte: esses erros, como que o núcleo ele chega a esses números? Porque tudo foi direcionado com a realidade do hemorrio ou até mesmo das evidências científicas, né? Sim. Qual a estratégia do núcleo para sinalizar esses erros? É de acordo com dados, é de acordo com também as metas? Quais são os principais pontos de escolha para selecionar esses erros lá no cenário da simulação realística? Então, a grande maioria dos erros a gente utilizou situações reais, que a gente já identificou quando a gente faz uma ronda nos setores, ou quando a gente recebe alguma notificação, né? A gente consegue identificar essas falhas, e algumas a gente foi, muito poucas, a gente foi por exemplos mesmo de literatura, mas a grande maioria por situações reais que a gente já identificou em algum momento. E que são do dia a dia, né? Que às vezes passam desapercebido, a pessoa vai fazendo e não percebe que não botou identificação na punção venosa, o soro tá com equipo sem identificação, né? E aí na discussão a gente fala, né, por conta do tempo de cada equipo, do custo adicional, porque se você chega no plantão, não sabe a data do equipo, você vai trocar um equipo que de repente foi trocado no plantão anterior ou de dia, e você chega à noite e troca de novo, porque não tem essa identificação. Então a gente fala também do custo adicional que isso pode causar. Foram pelo nosso dia a dia mesmo, pelo que a gente identifica.